Eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 13, a partir do versículo 32. Vai lá, pega a sua Bíblia, dá tempo pegar a palavra, porque nós precisamos aprender, irmãos, que a Bíblia precisa ser estudada. Precisamos lê-la, colocá-la em prática, para aprendermos do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Marcos capítulo 13, a partir do versículo 32. E Jesus terminou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Vigiem e fiquem alertas, pois vocês não sabem quando chegará a hora. Será como um homem que sai de casa e viaja para longe, mas antes de ir, dá ordens, distribui o trabalho entre os empregados e manda o porteiro ficar de vigia. Então vigiem, pois vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar, se será à tarde, ou à noite, ou de madrugada, ou de manhã. E se ele chegar de repente, que não encontre vocês dormindo. O que eu lhes digo, digo a todos, fiquem vigiando. Amém? A palavra de Deus, ela traz todas as informações que nós necessitamos para vivermos uma vida de felicidade, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de crescimento espiritual. Na palavra de Deus nós encontramos o caminho que nos direciona a viver da forma que Deus deseja de cada um de nós. E nós não podemos, amados, jamais estarmos longe da Bíblia. Muitas vezes nós concluímos: mas eu já sei, não é verdade? Já sei. Aí você vai ler o livro de Mateus: já sei o que acontece aqui. Aí você vai para Atos, chega à mesma conclusão. Em Atos, já sei que está escrito, não preciso ler, eu lembro. Mas não é assim que o Senhor nos recomenda. O Senhor nos recomenda, irmãos, que estejamos continuamente meditando na palavra, conhecendo a verdade que nos liberta, a verdade que nos faz andar em conformidade com a vontade do Senhor. É por isso que é necessário meditarmos continuamente na palavra. Todas as vezes que você lê um texto bíblico, o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração. Isto é, se você estiver lendo em oração, se você estiver em comunhão com o Senhor, se você estiver ligado com o Pai, certamente o Espírito Santo de Deus vai trazer a revelação que você precisa para o texto, vai alimentar o teu coração, vai encher o teu coração, vai lhe dar forças para seguir em frente, vai lhe fazer vencer as tribulações que porventura surgem na tua jornada. É desta forma que nós conseguimos forças, irmãos. Não é lendo o livro A, o livro B ou o livro C do autor A, do autor B ou C. Não, nós precisamos ler e comer a palavra de Deus, porque todas as vezes que nós lemos a Bíblia, todas as vezes que nós meditamos na palavra, nós somos fortalecidos, o nosso espírito é fortalecido e nós vamos estar preparados para vencermos os embates desta vida, para vencermos as lutas que se agigantam diante de nós a cada dia. Talvez você esteja esperando uma perseguição por parte da justiça. Enfim, nós somos ensinados muitas vezes a estarmos atentos apenas à situação. Ou seja, haverá um levante, o Estado há de se levantar contra o servo de Deus, há de aprisionar os servos, jogá-los lá nas masmorras da vida e esquecê-los lá, isto é, se estes não negarem a Cristo Jesus. Mas eu quero falar para vocês que isto é algo que praticamente não vai acontecer no nosso Brasil. Eu vejo quase que impossível que isso aconteça num país cristão como o nosso. Nós temos, no mínimo, 94% da população que se diz cristã. Então, dificilmente nós teríamos uma perseguição armada em nosso país. No entanto, nós vemos que as lutas crescem a cada dia que passa. A cada momento que passa, ser servo de Deus está tornando-se mais difícil. E olha que não tem perseguição. Não tem nenhum policial correndo atrás da gente. Não tem um exército aprisionando ninguém. Mas tornar-se servo de Deus, irmãos, está cada dia mais difícil.
A perseguição que hoje nós temos, ela é crescente, é uma perseguição no aspecto espiritual. Nós vemos que as trevas se levantam de uma forma intensa, as trevas se levantam cada dia com mais habilidade, com mais astúcia e estão de todas as formas tentando enganar até os eleitos. E eu quero falar para vocês, se vão enganar ou não os eleitos é outra história, mas que tem muita gente sendo enganada por Satanás, isso eu posso afirmar para você. Quantos estão sendo enganados? Quantos, irmãos? E olha, essas pessoas estão sendo aprisionadas, cadeias eternas, jogadas nas masmorras de Satanás, e tá difícil sair de lá. São as pessoas, irmãos, que veem a ação espetacular, talvez na religiosidade. Hoje nós temos contemplado que as religiões estão cada dia mais místicas. Sim, o misticismo envolve a religiosidade. E você vai a uma igreja, você vai a uma religião e ali você vê um poder agindo de forma espetacular, de forma sobrenatural, de forma grande. E as pessoas que passam, que recebem as chamadas bênçãos desse poder, dificilmente hão de negá-lo, hão de voltar atrás. Elas tornam-se como escravas daquele poder. E nós sabemos, irmãos, que para que Deus haja, é preciso que exista uma total comunhão com a palavra. Se você frequenta uma igreja, se você frequenta um local que se diz cristão, cheio do poder de Deus, mas que as ações, irmãos, destoam dos princípios bíblicos, se bate de frente com a palavra do Senhor, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O Senhor não fere a sua palavra. Deus não vai contra a sua palavra. Eu até admito que Deus vai além da palavra. Isso eu admito, tá bom? Eu creio plenamente que Deus vai além da palavra, porque isso aqui é um resumo daquilo que Deus quer, mas um resumo necessário para entendermos que tudo aquilo que vai de encontro, que contraria esses princípios, não procedem de Deus, mas se dão continuidade a esses princípios, se desenvolve esses princípios, sim, é possível que seja de Deus. Você entende isso, irmãos? E neste aspecto nós temos visto que muitos estão sendo aprisionados pela religiosidade, aprisionados pelo poder, aprisionados por uma série de situações, porque estão, irmãos, vendo grande obra. Uma grande obra que acontece de uma forma tão intensa, de uma forma tão forte, que é quase impossível você deixar aquelas práticas. E eu quero falar para você que a Bíblia já diz que o inimigo pode fazer descer fogo do céu. O inimigo pode. Me sinto na autoridade de dizer, irmãos, se você frequenta uma igreja, mas se a igreja vai contra os princípios bíblicos, se a igreja contraria aquilo que Deus disse que não pode ser daquela forma, mas você contempla que na congregação onde você está, aqueles princípios são contrariados, são jogados para escanteio e novos princípios que destoam da palavra, que fogem dos princípios da palavra, são aplicados, tem alguma coisa errada, meu irmão. É isso que a Bíblia nos diz, errais por não conhecer das Escrituras. É porque as pessoas estão se deixando enganar por costumes, por doutrinas, por práticas que não estão na Bíblia, mas de forma clara, de forma visível, contraria a vontade de Deus. Esteja atento a tudo isso. Essas pessoas tornam-se, sim, escravas do maligno, tornam-se aprisionadas pelo maligno. E veja, não foi preciso o maligno, não foi preciso o demônio, não foi preciso o Satanás levantar um exército, levantar toda uma força militar para aprisionar essas pessoas. Elas foram aprisionadas de forma quase voluntárias, porque creram no engano, estão vivendo o engano. E no texto que nós lemos, irmãos, nós vemos que o Senhor nos chama a atenção para um fato. Ele diz, mas a respeito daquele dia ou daquela hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai. Eis a orientação do Senhor, amados.
Nós sabemos que alguns fatos a respeito dos últimos tempos não nos foram revelados, até mesmo Cristo Jesus não tinha conhecimento. Esse fato de Cristo desconhecer, amados, vale ressaltar, Cristo estava como homem na face da terra. Jesus estava despojado do seu poder, da sua majestade. Ele havia tornado-se homem com uma mente humana. Entende, irmãos? Cristo não era um semideus, Cristo era homem, 100% homem. E como homem, ele estava preso às nossas limitações, e você sabe quais são as nossas limitações. E ele não tinha acesso às informações a respeito dessas situações, porque ele estava como homem. É por isso que a palavra de Deus afirma que nem o Filho, senão somente o Pai, sabe quando serão estas coisas. Mas nós vemos, irmãos, que há um grande levante, um levante que tem aprisionado muitos com relação aos acontecimentos escatológicos, aos acontecimentos dos últimos tempos. Nós vemos que pessoas cada dia mais surgem com novas doutrinas, com novos ensinamentos que são frutos muitas vezes de teses teológicas, de estudos teológicos, mas que estão totalmente desassociados da palavra de Deus. E nós não podemos também nos deixar aprisionar por estas situações, irmãos. Nós não podemos nos deixar aprisionar por estas questões doutrinárias com relação aos últimos tempos. Aquilo que a escatologia estuda são apenas estudos, são apenas teses que carecem do sim de Deus, da confirmação do Senhor. E nós temos contemplado que pessoas, eles estão errando nesta área. As pessoas estão pregando como se fossem verdades aquilo que a Bíblia não afirma ser. Estão falando que vai acontecer de uma forma, acontecerá de uma forma que a palavra de Deus não nos deixa autoridade para fazermos tais afirmações. Com relação aos últimos tempos, irmãos, é preciso estarmos atentos à palavra do Senhor para que nós não sejamos enganados pelo pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. E toda vez que uma palavra é pregada como se fosse verdade inquestionável, principalmente nessa área da escatologia ou outras doutrinas, muitas doutrinas temos por aí, todas as vezes que essas doutrinas, que essas situações são pregadas como verdades inquestionáveis, nós estamos ferindo os princípios da palavra, estamos indo contra a palavra, e eu quero afirmar para você, aqueles que ferem a Bíblia, aqueles que vão contra os princípios de Deus, há algo errado na vida desta pessoa. Ah, mas Elias Oliveira, o camarada é doutor em teologia, Ah, não sei, escreveu não sei quantos livros, mas eu quero falar, aquilo que não foi revelado não cabe a nós traçarmos doutrinas como se fossem verdades inquestionáveis. É você dando lugar para o inimigo, para o pai da mentira, é você inventando uma mentira e dando peso de verdade à mentira. E nesse texto vemos, irmãos, que fica extremamente claro que o Senhor nos diz que aquele dia, aquela hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem mesmo os anjos do Senhor, nem o Filho, nesse aspecto, porque Cristo Jesus estava encarnado. Ninguém sabe, irmãos, a não ser o Pai. Como posso eu, traçar talvez uma data? Como eu posso traçar alguns princípios e afirmar que aquilo é verdadeiro? Não, de forma alguma. Certamente não estarei sendo doutrinado pelo Espírito Santo de Deus, não estarei ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus, não estarei lendo a palavra com aquele sentimento de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, mas estarei com certeza dando lugar para que espíritos malignos, espíritos de enganos, venham soprar na minha mente, sugerir na minha mente essas divagações, essas loucuras, esses devaneios teológicos. É por isso que eu falo com vocês, irmãos, pregue aquilo que você tem certeza. Fale daquilo que você tem certeza. Fale aquilo que foi revelado. Não seja o revelador, porque isso cabe ao Espírito Santo de Deus, é Ele que nos revela a palavra.
E se Ele não nos revelou, ou se você tem recebido uma revelação, mas essa revelação bate de frente com os princípios de Deus, tem alguma coisa errada com ela. E o Senhor já nos diz, irmãos, que nós devemos vigiar. Vigie, vigie. Olha só, vigie e ore, vigiar e orar. Vigiar e orar, mas é primeiro vigiando, irmãos, porque quando nós vigiamos, nós confirmamos a palavra de Deus em nossos corações. Quando nós vigiamos, nós vamos nos inteirar da palavra. Quando nós vigiamos, nós vamos conhecer a palavra. Quando nós vigiamos, nós vamos procurar ter comunhão com Deus. Quando nós vigiamos, nós vamos analisar tudo ao nosso redor e ver se realmente está de acordo com a vontade de Deus. Eis aí o porquê da necessidade de vigiarmos, irmãos. Talvez você fale para mim, Elias Oliveira, mas eu sou uma pessoa de jejum, eu sou uma pessoa de oração, eu sou uma pessoa que tem comunhão com Deus, eu prego na igreja, etc. Como é que eu posso ser enganada por Satanás? Como é que eu posso ser enganada? Eu quero falar para você, irmãos, Pedro andava com Cristo Jesus, e Cristo repreendeu foi a Satanás na vida de Pedro. Só para você ter noção de como a coisa é séria, de como esta situação da espiritualidade é séria. Quando o Senhor repreendeu, Ele não diz a Pedro, Ele diz a Satanás. Muitas vezes, irmãos, você está numa vida talvez muito próxima daquilo que Deus quer, uma vida assim perfeita aos olhos do homem, mas você abre dentro do teu coração, irmãos, janelinhas, aquelas janelinhas que nos dão prazer. Talvez você tenha assim uma queda muito grande pelo Apocalipse, por exemplo. Você gosta do Apocalipse, você gosta do tema escatologia. Então você tem um coração aberto para ouvir tudo o que falam por aí, para ler tudo o que escrevem por aí. E quando você lê, e quando você deixa que estas coisas adentrem o teu coração, e não são verdades, e quando você passa isso para frente, você de uma forma, muitas vezes, desapercebida, na melhor das boas intenções, coração transbordante de boas intenções, querendo ensinar o povo, aí você prega uma heresia, você prega uma inverdade e você permite que o inimigo te use para ferir a palavra de Deus. Portanto, amados, é preciso vigiarmos para não pecarmos contra o Senhor. Essa vigilância te faz ter um zelo pela palavra. Essa vigilância te faz ter um zelo pelos princípios inquestionáveis, imutáveis e eternos de nosso Senhor. Princípios que nós devemos cultivar dentro do nosso coração, vivê-los no nosso dia a dia, colocá-los em prática no nosso dia a dia. Isto tudo é fruto da vigilância, porque é através da vigilância que eu vou conhecer e através desse conhecimento eu vou praticar. E logo na sequência diz o texto, vigiai e orai. Sim, irmãos, a oração é de primordial importância. Quero falar um segredo para você que me ouve. Se você quer crescer na presença do Senhor, se você quer ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, 3 pontos, no mínimo, 3 pontos são, você jamais pode abandoná-los. Oração, leitura da palavra e jejum. Oração, leitura da palavra e jejum. Se você quer crescer, irmãos, esta é a fórmula. Queres ter conhecimento de Deus, queres ser um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus, a fórmula é oração, leitura da palavra e jejum. É preciso que isto adentre o vosso coração, que isso cresça dentro em você, porque quando você pratica essa verdade no teu dia a dia, o Eterno entra no teu ser, o Eterno entra na tua vida, move de uma forma poderosa, porque você estreita, irmãos, você estreita a comunhão com o Pai Eterno, você torna-se próximo dele, mas para que sejas próximo, é preciso ler muito a palavra, é preciso orar, é preciso jejuar, é preciso, em consequência desse conhecimento, dessas ações, viver em santidade, viver em pureza, viver de uma forma que seja totalmente agradável àquilo que Deus deseja para você. No texto nos diz, irmãos, algo muito interessante. É um exemplo que o Senhor nos dá.
Ele diz que alguém viajou, mas antes desse alguém viajar, ele preparou os seus servos, seus empregados, a uns deu uma ordem, outros outras, enfim, preparou os empregados e deixou alguém como porteiro, o porteiro. E a Bíblia nos diz que cada um deveria desempenhar bem as suas funções, desempenhar com perfeição as suas funções, porque eles não sabem quando o dono, quando o proprietário há de retornar. E quando este retornar, mesmo que seja de forma abrupta, é preciso que eles estejam desenvolvendo as suas funções para que não sejam encontrados em falta. É assim que deve ser também a nossa vida, meus amados. Nós precisamos entender que a volta do Senhor, ela é eminente. O Eterno está por voltar. Breve o Eterno está voltando. E ele voltará de duas formas na vida da gente. Ele voltará de duas formas e nós precisamos estar preparados para uma ou para a outra forma. Seja qual for que vier primeiro, precisamos estar preparados. Como aqueles empregados que receberam a ordem de desempenhar suas funções, de estarem prontos para a volta do patrão, para que, quando ele voltar, encontre tudo na mais perfeita ordem, da forma que ele ordenou. Assim é com a gente, irmãos. É por isso que nós precisamos ser continuamente santos, pessoas que procurem estar sempre ligados, sempre em comunhão, sempre vivendo a vontade do Senhor, porque a volta do Senhor é iminente, muito próxima. A volta do Senhor está às portas. Como eu disse antes, duas formas são. Uma das duas há de acontecer com você. Ou você vai morrer e vai encontrar com o Senhor, não deixa de ser uma forma da volta de Cristo para você, e a tua casa precisa estar preparada, precisa estar na forma que Deus quer. Quando você te encontrar com o teu Deus, você precisa estar com tua casa arrumada, tudo no lugar da forma que Ele quer. E olha, irmãos, que a morte é traiçoeira. Você hoje está vivo, talvez amanhã já não esteja mais. Assim é a morte. E nós precisamos estar preparados, preocupados em servir o Senhor continuamente, porque talvez você olhe para o tempo e fale, mas Jesus não deve voltar por agora. Ainda falta acontecer tanta coisa. Olha só, a volta de Jesus é distante. Não vem muito ao caso, eu não sei quando Jesus voltará. Eu não sei quando Jesus voltará, só o Pai sabe, com certeza. Mas uma coisa eu quero dizer para você, talvez nós vamos chegar ao final de nossas vidas e Cristo não tenha voltado. Mas para muitos, irmãos, para muitos, Cristo Jesus está voltando hoje. Para milhares de pessoas espalhadas sobre a face do Brasil, Cristo Jesus está voltando hoje, porque hoje foi o dia que eles foram chamados para a eternidade. Hoje é o dia que eles estão sendo chamados para a eternidade. E aquilo que eles têm preparado para quem é? E você, meu amado? Se Cristo te chamar hoje para a eternidade, se você encontrar com teu Deus hoje, se a volta do Senhor para você de forma pessoal seja hoje, você está preparado para apresentar a tua casa, apresentar a tua vida para o Senhor? O Senhor há de cobrar as orientações que Ele te deu. O Senhor há de pedir contas daquilo que Ele falou para você. Você está preparado? Você está fazendo tudo o que Deus quer? Ou você fala, mas Elias Oliveira, sabe como é que é? Nós somos humanos, aquelas desculpas todas. Aí você quer me enrolar, você quer enrolar o Elias Oliveira. Tudo bem, até que eu aceito, eu acho que é até compatível com a nossa realidade, as desculpas que você possa apresentar-me. Mas eu quero dizer para você, meu amado, eu aceito como ser humano, como o homem que sou, pois não te conheço. Mas o Todo-Poderoso que te conhece pelo avesso. Deus te conhece pelo avesso. Ele sabe tudo que passa na tua mente, tudo que passa dentro do teu ser. A este é impossível enganar. E uma coisa que Deus exige de você, eu quero chamar a tua atenção para isso. Esteja pronto para encontrar com teu Deus. Esteja pronto para encontrar com teu Deus. Esteja pronto, meu irmão. Não brinque de ser crente. Não brinque de ser servo. Não brinque dessas coisas, porque é isso que Satanás quer incutir na cabeça das pessoas. É isso que o diabo tem plantado na cabeça das pessoas, que as pessoas venham esquecer da necessidade de viver e com seriedade a vontade do Senhor.
E muitos estão vivendo, irmãos, um evangelho totalmente superficial, um evangelho fútil, um evangelho destituído da presença do Senhor. Olha, isso não serve para Deus. O fato de você se dizer cristão, se dizer crente, fazer parte de uma igreja, não é suficientemente forte para convencer a Deus que você merece a salvação. Não, não é. Porque o Senhor há de julgá-lo, o Senhor há de ver todos os teus atos, o que está dentro do teu coração. E é por isso que eu falo para você, hoje é o momento de você rever os teus conceitos. Está preparado, meu amado, preparado, vigiando, para que você não venha cair nas artimanhas do capeta. Talvez você esteja sendo perseguido, talvez com certeza você está sendo perseguido pelo maligno, talvez aprisionado por ele. E hoje é tempo de você abrir os teus olhos, acordar, meu querido. Veja se você não está vivendo uma mentira, um falso evangelho, uma falsa realidade espiritual. Veja se você não está vivendo uma superficialidade, algo que está apenas no campo da religiosidade, mas totalmente afastado do Senhor. Se você, porventura, que me ouve, não tem certeza da tua salvação, não tem convicção da tua salvação, se você, Elias Oliveira, se hoje eu morrer, se eu morrer hoje, se eu bater as botinas hoje, bater as botas, passar para a terra dos pés juntos, eu não sei o que será de mim, porque eu não sei se eu serei salvo. Eu quero falar para você que isto é condenação. Isso é condenação, porque nós precisamos ter convicção na nossa salvação. E eu quero afirmar para você que me ouve, Elias de Oliveira, se hoje for chamado para a glória, eu vou para a glória. Eu tenho plena convicção que eu estarei junto com o Senhor lá nos céus. Eu tenho que ter essa convicção como servo de Deus que sou. Você também precisa ter a mesma convicção como servo de Deus que você diz ser. Esteja preparado, portanto, irmãos, para a volta do Senhor na tua vida. Esteja preparado. Mas não se deixe enganar pelas artimanhas do maligno, porque o maligno te persegue, o maligno corre atrás de você, o maligno prepara armadilhas terríveis. Com muita astúcia ele tenta te prender e tem conseguido vitória, tem conseguido êxito com muitos amados. Esteja atento em nome de Jesus, não se deixe enganar, não se deixe enganar. Se prepare também, claro, se prepare também para a volta de Cristo Jesus na glória, lá nos céus, nas nuvens. Sim, se prepare também para este dia, porque o fato de você preparar-se para morrer, o fato de preparar-se para morrer, já é o suficiente para você encontrar com teu Deus lá nas nuvens. Então, se você preparar para encontrar com Deus através da morte, para passar dessa para a terra do pé junto e ter convicção que você vai para os céus, pode descansar, porque se Cristo voltar nesse meio tempo, antes de você morrer, certamente você há de subir com Ele também, porque é a mesma preparação, amados. Mas não se deixe enganar, não se deixe enganar pelo diabo em nome de Jesus. O diabo hoje ele quer te matar, o diabo quer te destruir, o diabo quer te jogar no buraco, o diabo quer acabar com você, o diabo ele quer te aprisionar, e tudo aquilo que você faz que destoa da vontade do Senhor, que foge da presença do Pai, é uma forma de vitória, e que o diabo coloca cadeias na tua vida. Amados, estejamos prontos, vamos vigiar, vamos conhecer a verdade do Senhor, vamos conhecer o que Deus quer, amém? E vamos procurar orar, irmãos, desenvolvermos uma vida de santidade, de pureza, para que cada dia que passa possamos ser segundo a vontade do Senhor, viver somente uma verdade, a verdade de Deus no nosso dia a dia. Que nós venhamos a ser homens e mulheres, crianças, também adolescentes, jovens, cheios do Espírito Santo de Deus, que reflitam a glória do Senhor, que reflitam o poder do Eterno, que mostrem que andam com o Todo-Poderoso. Procure isso para a tua vida e peça ao Senhor para trazer a você consciência de pecado. Senhor, dá-me consciência de pecado, porque eu não quero ficar aprisionado pelo diabo, porque eu não quero estar preso ao capeta, eu não quero ser enganado por ele. Dá-me consciência de pecado, abre meus olhos para que eu possa ver os meus erros, acertar minha vida e viver conforme tu queres. Clame pelo Senhor, amados, clame para o Senhor. Ele tem prazer em atender o clamor, ele tem prazer.
É só você clamar que com certeza Ele virá sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus encha o teu coração de paz, de alegria, mas acima de tudo, meu amado, que Deus encha o teu coração da necessidade de vivê-lo, de vivenciá-lo no seu dia a dia, de estar refletindo a glória dele no seu dia a dia. Que a paz do Senhor venha repousar sobre a tua vida, é que eu declaro em nome de Jesus.